Eu estou com o pastor Jonatas Cupelo e tive o prazer de conhecê-lo aqui em África. Pastor, muito obrigado, me considera uma entrevista ao Portal Guia-me. E eu queria primeiro falar sobre o teu ministério no Rio de Janeiro, já que pastorei uma igreja batista no Rio de Janeiro, e também as suas ações dentro da área de missões aqui em África. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse teu ministério. Ok, é um prazer enorme estar compartilhando aqui um pouquinho da nossa experiência, daquilo que a gente tem visto aqui em África, e não só na África, né, mas também no nosso Brasil. Então eu sou pastor batista da primeira igreja batista em Coelho da Rocha, São João de Meriti, Rio de Janeiro, pastor há alguns anos, e há alguns anos caminho junto com a missão MME, Missão Mãos Estendidas, a qual a direção do pastor Elias Marcelo Caetano, e juntos temos colaborado aqui em África. Né? O nosso foco realmente tem sido acompanhar os pastores, ministrar os pastores, dando esse suporte nesses seminários. E é algo muito importante, na minha visão, a gente participar com a obra missionária. Se todos nós, como Igreja do Brasil, participássemos ativamente da obra missionária, não só vindo, mas também ajudando da maneira que cada igreja pode ajudar, nós teríamos já alcançado muitos povos e feito a diferença não só na igreja local. Então, por que se envolver, mesmo sendo um pastor local, pastor de igreja, por que se envolver? Eu creio no chamado de Deus de ir por todo o mundo. Então, nós nos dedicamos tanto, às vezes, só aquilo que é nosso. Dedicamos aquilo que tem o nosso nome. Digamos, eu vou me dedicar somente à igreja local porque eu sou responsável. Não, eu creio muito na semeadora. Então nós estamos aqui semeando em uma outra terra, em outras igrejas, em outro povo e crendo que enquanto cuidamos das coisas de Deus aqui desse lado, Deus está cuidando também das nossas. Muito importante um detalhe que eu notei, pastor, nas suas ministrações, o senhor também leva para o aconselhamento pastoral para pastores da África. A situação é muito diferente. Os pastores, muitos deles vêm de aldeias, né? E realmente são pastores em situações econômicas extremamente difíceis, extremamente complicadas. E o pastor Jonatas, ele tratou muitos pastores. O senhor acha que isso de alguma forma ajuda esses pastores que têm tão pouco a ter um fôlego novo no seu ministério? Sem dúvida, nós percebemos ali nos atendimentos que muitos pastores carregam dores, carregam dúvidas, carregam traumas, situações a qual nunca passaram para ninguém, e a gente pôde estar ali acompanhando, aconselhando, ministrando ali a cura do Senhor. Também agimos na área da libertação, muitos ali com envolvimento do passado, em outras religiões, aquela prática de ir ao curandeiro sempre do passado. Percebemos ali um grau de muito envolvimento com drogas, com bebidas, com situações do passado. Então muitos ainda sentindo aquela tentação. Então trabalhamos além do aconselhamento, além da parte de libertação, mas também uma questão importante que eu percebi, de estar ali abraçando cada um deles, de estar ali ouvindo, alguém os amando. Isso marcou muito a minha vida, porque uma das coisas que eu percebi, a qual a gente sempre perguntava, eram os sonhos de cada pastor. E os sonhos mais simples. O sonho de ter uma igreja mais arrumadinha, porque muitos não têm uma telha. O sonho de poder ver muitas pessoas crendo em Jesus, entregando sua vida. O sonho de realmente fazer diferença na sua comunidade. Então não vi em nenhum momento de todos os atendimentos alguém querendo um carro, que não é errado, mas a visão de que eles têm é para o reino, o coração para o reino. E eles têm tão pouco e o que têm desejam ali compartilhar. Então eu achei fundamental esses atendimentos para conhecer o coração de cada pastor, não apenas passar o nosso conhecimento, mas também sentir as suas dores, sentir ali o coração de cada um deles. O pastor Jonatas é um pastor já bastante viajado, ele participa não só na África, mas em países da Europa, como também em países do Oriente Médio, né? É um pastor que viaja bastante. Mesmo tendo uma igreja local, pastor, como o senhor faz essa conciliação de igreja local, que a gente sabe que não é fácil, né? E com todas essas viagens, como que é a família, como que é o ministério, como o senhor consegue conciliar essas coisas? É verdade, assim, precisa ter um equilíbrio muito grande para poder estar participando em outros locais e contribuindo, servindo nossos pastores e igrejas em outros locais. A gente tenta ter uma agenda muito flexível,
né, com o apoio da igreja, apoio da família. A gente sempre sente muita saudade, tanto da igreja como da família, mas tem a colaboração dos nossos irmãos no entendimento, entendendo a visão do reino. Se a gente vive com a nossa visão fechada, né, só para o nosso, a gente acaba que não vive tudo aquilo que Deus tem. Então é uma parceria entre todos, é um entendimento de todos e cada um abrindo mão de alguma coisa. Aqueles que, né, estão ali em casa abriram mão da nossa presença, aqueles da igreja abriram mão de uma semana, duas, né, do seu pastor, e eu abro mão de tudo isso também para viver junto da missão. Então é algo que é uma verdadeira parceria, um grande entendimento, onde todos acabam estando ali envolvidos nessa missão. O pastor já escreveu 5 livros, né? Eu vou mostrar alguns aqui, ó. Sem Tropeçar, é um dos livros, segura aqui, pastor. Sede do Deus Vivo, Um Clamor por Mais de Deus, é um outro livro dele. Cumprindo Hoje a Missão de Deus, um outro livro. E ele tem mais 2 livros, é isso, pastor? Fala um pouquinho sobre os teus escritos, sobre as tuas obras literárias. Olha, foi uma experiência muito interessante quando tudo começou. Primeiro começou, né, livros a qual Deus colocou no coração, mas uma indagação sempre existia. Será que é de Deus? Será que não é? Como, né, vai acontecer tudo isso? E um dia eu tive uma experiência muito marcante. Eu estava ministrando na Europa e aí uma pastora que nunca havia me visto, não me conhecia, não tinha ideia, eu não tinha falado nada de livros, nem lançado ainda ali na Europa, e de repente ela é um instrumento de Deus para confirmar tudo aquilo que estava no meu coração, né, dizendo que realmente que Deus estava me chamando para compartilhar algumas coisas e iria escrever muitos livros. Desde então eu tenho recebido de Deus. Eu fico às vezes até constrangido de dizer que eu que escrevi, né? A gente escreve, mas é aquilo que a gente recebeu de Deus, porque a direção vem completamente do alto e o nosso foco nos livros é abençoar vidas, né? Então não temos o foco nenhum financeiro, todos os livros são para a obra de Deus, para o reino de Deus. Eu nunca fiquei, e a ideia é que permaneça assim, né, com nenhum recurso que venha do livro, é todo reinvestido. Então nesse próprio seminário, né, pude aqui trazer mais de 450 livros e distribuímos aos pastores africanos. Já da última vez a viagem também trouxe, né, a ideia é cada vez estar aqui contribuindo também para o crescimento deles. E os livros falam, né, de diversos temas. Tem livros falando sobre missões, mas a maioria livros devocionais para trazer um novo despertamento, né? Então temos o livro Renovando a Fé também, que não está aqui, mas são livros para trazer um novo despertamento espiritual, né, para que venhamos a viver intensamente aquilo que Deus tem para nós. O senhor já se imagina daqui a 10, 15, 20 anos, embora o senhor seja bastante novo, mas o senhor já se imagina o que pretende fazer ou isso ainda está muito aberto? Olha, eu tenho um sonho de servir ao Senhor. Então, o nosso desejo é continuar servindo. O nosso desejo é, a cada dia, ser um instrumento nas mãos de Deus. Sabemos, né, dos grandes desafios que temos como igreja local, né, como igreja Corpo de Cristo espalhado, e queremos aqui ser apenas alguém que contribui para o reino. Esse é o desejo do nosso coração. O que o senhor poderia dizer para a igreja brasileira? Eu sei que o senhor vai chegar hoje, é uma sexta-feira, né? Nós estamos aqui em Joanesburgo, voltando já de Moçambique, mas eu já sei que domingo o senhor já prega na sua igreja, né? Um culto de missões. O que o senhor vai dizer para a tua igreja? Eu queria que o senhor falasse para a igreja brasileira e para a igreja mundial, porque muitos assistem o Portal Guia-me em várias localidades no mundo inteiro. Olha, com certeza é continuar desafiando a igreja. A igreja precisa acordar, né? A igreja precisa entender o fato da semeadura, precisa entender o chamado de Deus para a obra missionária, e isso acontece inicialmente na igreja local. Quando uma igreja se envolve, tem projetos locais, projetos, né, que envolvem a sua própria terra, aqueles que estão perto, aqueles que estão longe. Então a igreja tem que ser continuamente despertada para missões. Nós temos um dado, né, muito conhecido que dizem que apenas, né, é uma média de que cada um contribui, se for dividir, R$ 1,30 por ano. A quantidade de recursos que se tem de missões, né, dividido aí pela quantidade de membros que temos hoje, dá R$ 1,30 por ano, por pessoa, né? Então é um valor muito pequeno. A igreja brasileira ainda não se envolve como deveria. Muitas igrejas, como eu disse, estão esquecendo essa questão da obra missionária e nós precisamos então despertar. Então o meu desafio é continuar despertando a igreja do Senhor para esse tempo.